E aí, pessoal, boa tarde. Ah, estão ligados, né? Já estão ligados para a hora da prova, é isso aí. Continua ligado até amanhã, né? Desde ontem, tá ligado? Então tá, vamos lá? Pessoal, condições da ação. Se cair lá condições da ação, né? São 3 condições da ação, vocês sabem? Isso mesmo, né? Então as condições da ação, na verdade assim, o cara tá aqui, ó, esse aqui, ó, parará, ele tá com um problema com o desafeto dele, né? Então ele tá meio chateado e tal, ele não sabe o que ele pode fazer. Ele pode exercer a autotutela? Isso mesmo, não pode, né? O nosso sistema veda a autotutela, né? Então a gente não pode resolver as coisas na nossa própria força, né? Então foi vedado a autotutela. Aí ele tem uma ideia. Qual é o barulho da ideia? Qual é o barulho da ideia? Isso é uma lâmpada. Qual é o barulho da ideia? Plim, né? Vou entrar com uma ação, plim, né? Que é possibilidade jurídica do pedido, tá? Então, possibilidade jurídica do pedido quer dizer que ele tem que fazer um pedido juridicamente possível. Legitimidade e interesse de agir, tá? Então, legitimidade e interesse de agir. Essas são as condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. Dá para vincular aí pelo PLIN, ó. PL-IN, PLIN, tá? PL mais IN, PLIN. Né? Que é o barulho da ideia, assim, né? Eu vou entrar com uma ação, certo? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. Possibilidade de fazer um pedido possível juridicamente, né? O próprio nome já está dizendo, que seja aceito ou não vedado pelo direito. Legitimidade não tem a ver com capacidade, né? Certo? Quem é incapaz pode entrar com uma ação? Sim, desde que seja representado, por exemplo, na incapacidade absoluta. Legitimidade é estar ligado a uma lei na sua situação fática, quer dizer, é eu ter proteção pelo direito. Como, por exemplo, nascituro, como, por exemplo, uma criança de 1 mês tem legitimidade para requerer alimentos perante seu suposto pai ou seu pai, certo? Essa é a estrutura. E o interesse de agir é provar a pretensão resistida, né? Então, quer dizer, eu não consegui resolver aquilo que eu queria, portanto, eu tenho interesse de agir para solucionar, aí, para bater as portas do Poder Judiciário. A falta de qualquer uma dessas condições da ação gera extinção do processo sem mérito, tá? Então, a falta de condições da ação, pelo Código de Processo Civil, artigo 267, inciso 6º, está escrito lá, a falta das condições da ação gera a extinção do processo sem mérito. Por que é sem mérito? Porque se você não tem, não precisa decorar, né? Como é que você vai responder que o sujeito que não tem condições da ação, o juiz pode julgar o mérito, né? Você não tem nem condições, né? Quer dizer, são condições mínimas para que a ação se desenvolva. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. A partir desse elemento, se o juiz reconhece a falta de uma destas, pelo Código de Processo Civil, extinção do processo sem resolução do mérito. Ficou claro aí? Beleza? Então tá. Como recurso principal, aí nós temos um recurso que é denominado recurso de agravo, né? 267 sexto, certo? O agravo hoje, ele tem como regra o agravo retido, certo? A regra do agravo é agravo retido. Eventualmente, o agravo poderá ser agravo por instrumento, ou agravo de instrumento, certo? O agravo de instrumento, ele pode ser dado legalmente em 3 situações hoje, tá? Então, decisão que não recebe a apelação, não recebimento da apelação, é uma possibilidade, né? Não recebendo a apelação. Dos efeitos em que a apelação é recebida, efeitos da apelação. Qual é a regra dos efeitos da apelação? Duplo efeito, né? Lembra disso? Efeito devolutivo e suspensivo. Então a regra é devolutivo e suspensivo. Quando vai ser recebido somente no efeito devolutivo? Letra A, só no efeito devolutivo, tá? Letra A,
numa ação de indenização por danos materiais. Letra B, numa ação de alimentos. Letra C, numa indenização por danos morais. Ou letra D, numa ação que condene o réu em lucros cessantes. Qual vai ser? B. O que era B? Hã? Alimentos. Beleza. Então essa é a estrutura. Numa ação que condena o sujeito em alimentos, o condenado pode apelar. Na apelação, vai ser recebida somente no efeito devolutivo, certo? Por quê? Porque o cara tem que se alimentar durante o trâmite da apelação. Essa é a estrutura, é uma causa de urgência, né? E também caberia agravo de instrumento quando nós temos uma decisão que cause lesão grave e difícil reparação, certo? Causou lesão grave e difícil reparação, é caso de agravo de instrumento, tá? Então essas três estão previstas no artigo 522. Cabe agravo de instrumento também em outras duas situações. Da decisão que julga liquidação de sentença, também cabe agravo de instrumento, e cabe agravo de instrumento também da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então, impugnação ao cumprimento de sentença. Salvo quando a impugnação for acolhida pelo juiz e extinguir totalmente a execução, aí caberia a apelação. Mas a regra é o cabimento de agravo do instrumento da impugnação ao cumprimento de sentença. Então eu escrevi aqui assim, ó, cabe agravo de instrumento do não recebimento da apelação, dos efeitos em que a apelação é recebida, da decisão capaz de causar lesão grave e difícil reparação, da decisão de liquidação de sentença e da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, certo? Essas são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. No mais, o agravo será retido, certo? Retido significa que ele vai ficar preso nos autos. Os documentos obrigatórios do agravo de instrumento, quais seriam? O agravo de instrumento é fofoca? Sim, eu respondo. A resposta é fofoca? Sim, é uma fofoca. Então, uma fofoca eu tenho que contar lá para o desembargador com quem aconteceu, quando aconteceu e o que aconteceu. É uma historinha, né? Então, lá no agravo de instrumento, ó, eu tenho que contar assim, ó, com quem, o que, mas quando foi isso, guria? Normalmente é a mulher, né, que tá... Então, é só para atacar um pouquinho, né? Então, deixa eu falar também, né? Então, com quem, né? Com quem aconteceu, a gente prova isso com cópia da procuração. Documento obrigatório do agravo do instrumento, cópia da procuração outorgadas às partes, né? O que aconteceu? Cópia da decisão agravada. Cópia da decisão agravada. E quando aconteceu, cópia da certidão de intimação. Cópia da certidão, cópia da intimação. É uma notinha de expediente lá, tem que tirar cópia para dizer quando que foi publicada a decisão agravada, para poder contar o prazo do agravo de instrumento, que tem prazo de 10 dias, certo? Então aí, moral da história, nesse quadro aí pode ter uma questão, aí tu grava assim, ó, agravo do instrumento, não recebimento da apelação, agravo do instrumento dos efeitos em que a apelação é recebida, porque normalmente ela tem que ser recebida no efeito devolutivo e suspensivo. Os alimentos são recebidos somente no efeito devolutivo por determinação legal, tá? Agravo do instrumento cabe de lesão grave e difícil reparação, aí vai ser bem subjetivo, vai depender, né, da situação. Liquidação de sentença, quando... O que é uma liquidação de sentença? Por que a sentença tem que ser liquidada? Porque ela não tem valor, então tem que submeter a um processamento de liquidação. E da decisão que julga a impugnação ou cumprimento de sentença. Quando que ocorre a impugnação? Quando já foi condenado na sentença, e aí o autor está cumprindo a sentença e, portanto, dependeria aí... a defesa seria uma impugnação ao cumprimento, beleza? Então tá bom. Viu? Dá pra errar. Cautelar, né? O que é importante sobre o processo cautelar? Se cair lá para você assim, ó, a cautelar serve para satisfação de direitos ou para garantia de direitos. Você marca o quê? Viu? Vocês estão bem, né? Certo?
Então não te apavora assim nas vésperas da prova, né? Porque às vezes, para que serve a cautelar, né? Se eu perguntar assim, para que serve a cautelar? Ai, não sei, vou rodar. Então, a pergunta não é assim, né? Tu pode não saber nada. O importante é saber marcar, entendeu? Que é outra técnica, né? Então, a pergunta sempre vai te dar opções, aí nas opções tu vai saber jogar, né? Então, a cautelar, ela não tem como regra cunho satisfativo. Ela tem como regra garantia, proteção. Proteção do quê? Do direito que está sendo discutido no processo, certo? E ela sempre vai ter um caráter dependente. Por que ela vai ter um caráter dependente? Porque ela depende de um processo principal, depende de uma ação principal. Ela pode ser tanto preparatória ao processo principal quanto incidental ao processo principal, tá? Isso quer dizer que nós temos assim, ó, se eventualmente eu vou mover uma cautelar preparatória, depois vai ter que vir um processo principal para proteger. Por exemplo, arresto, sequestro, produção antecipada de provas. A testemunha está morrendo, faz uma produção antecipada de provas para produzir a prova testemunhal e depois entra com a ação, né? Bloqueio de bens anterior à propositura da ação. Busca e apreensão de menor para depois discutir a guarda, certo? São situações em que a cautelar ela é preparatória ao processo principal. Tem prazo aqui para a cautelar, uma vez efetivada, ocorrer a propositura do processo principal, sim, 30 dias. Te liga que 30 dias não é do protocolo da cautelar. 30 dias não é do deferimento da medida cautelar. 30 dias não é do despacho que manda citar na cautelar. É 30 dias contados da efetivação do processo da medida liminar cautelar. Efetivação, certo? Essa é a palavra aqui. É no momento que realmente foi alterada a situação de fato. Então foi efetivado este provimento, esta ordem na cautelar, prejudicando lá o réu e, portanto, tem 30 dias para mover a ação, certo? Essa é a categoria aí. Beleza? Ficou claro aí? Esse é o elemento da cautelar. A cautelar mais importante que nós temos, assim, em nível de efeito forense prático, e a ordem gosta de colocar bastante parte prática, né, na prova, aquilo que normalmente acontece, é a cautelar de arresto, certo? É uma das que mais são propostas no âmbito forense, cautelar de arresto. O que é o arresto? O arresto ele está pautado no seguinte sentido, ó, arresto, né? Você tem um devedor, e para devedor tem que ter título, tá? Para o cara ser devedor tem que ter um título. Tem gente que não tem título, então nunca vai conseguir ser devedor, né? Tem um tempão sem título, né? Aí o cara tá sempre como credor, né? O que foi? Não tô falando nada. Então, acho que não tem título, aí o cara não consegue ser devedor, né? Tem um pessoal aí que tem título, bastante, tal, campeão de tudo e tal. Aí consegue, né? Então, o arresto, né? Tem que ser devedor. Que títulos ele... São mais 10. Que título pode colocar o sujeito na posição de devedor? Um cheque pode colocar o sujeito na posição de devedor, pode ser uma nota promissória, mas, sobretudo, pode ser outro tipo de título, a sentença. Sentença é um título executivo judicial, certo? Que coloca o sujeito na posição de devedor. Então, o arresto vai ter cabimento quando? O sujeito foi condenado já numa sentença, tá? Então, olha só, rolou um processo aqui, aí tem o processo principal, tá? Tá rolando o processo principal aqui. Parará, já vi um processo, né? Sujo e tal. Aí tá rolando lá e tem a sentença. Condenou o sujeito a 50 mil reais. Isso aqui é o título que coloca ele na posição de devedor. Aí depois dessa sentença, ele começa a vender todo o patrimônio dele porque ele sabe que ele vai ser condenado e no final de tudo ele vai ter que pagar. Então ele começa a esvaziar o seu patrimônio. Ele faz uma técnica que é muito comum. Ele apresenta a apelação, porque a apelação tem efeito devolutivo e suspensivo, não é uma relação alimentar, é uma dívida, certo? A apelação para suspender o efeito dessa sentença. E enquanto está tramitando lá no tribunal, 3, 4 anos, ele vai vendendo o patrimônio dele. Aí, como medida de garantia, cabe uma cautelar de arresto, que é e ela fica assim, ó, barbantezinho, certo? Cautelar de arresto,
que é para bloquear a possível venda de patrimônio deste sujeito que foi condenado na sentença, mas ainda não de forma definitiva. Então aqui cabe a cautelar de arresto, que ela vai basicamente bloquear o patrimônio do devedor, né? Alguns bens do devedor. Arresto é a mesma coisa que penhora? Não é a mesma coisa, tá? O arresto, a penhora pode existir sem arresto. Eu posso entrar e pedir a penhora. Por que o nosso credor aqui não pode pedir penhora direto? Porque a sentença ainda não transitou em julgado. Então não pode pedir penhora. Vai acontecer que ele arrestou e no arresto ele já está convertendo posteriormente ela em penhora. Então o arresto, posteriormente ao trânsito em julgado, ele é convertido em penhora. Sabe por quê? Porque penhora já é um início de satisfação do meu crédito, enquanto o arresto é um início de garantia do meu crédito. Eu vou garantir para depois efetivar aí a penhora, beleza? 30 dias da efetivação teria no caso de cautelar preparatório. Já que falamos em prazo, te liga assim também, ó. Qual é o prazo da contestação? 15 dias. Isso mesmo. Então, prazo da contestação é 15 dias. Vocês estão ligados hoje. Então, prazo da contestação, 15 dias. Que diferença? A ordem não vai perguntar isso, tá? Então, pré-prova, prazo da contestação, 15 dias. Não vai ser perguntado. Então, por que eu coloquei? Porque é importante as derivações desse prazo de 15 dias. Na cautelar, qual é o prazo da contestação? 5 dias. Isso mesmo. Então, na cautelar, a contestação terá prazo de 5 dias. Tá? Então, a contestação terá prazo de 5 dias. No procedimento ordinário, isso muda também. Temos 2 artigos fundamentais. Artigo 191 e artigo 188. Artigo 188 e o artigo 191. Certo? Quais as derivações que nós temos aqui? Diferença. Olha só, se o carinha lá é fazenda pública, sabe quem é a fazenda pública? Isso mesmo, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, né? E o Ministério Público, sabe quem é o Ministério Público? O Pietro, por exemplo, né? Ministério Público, né? Então, aí você tem aqui, ó, Fazenda Pública e Ministério Público. Se o Ministério Público ou a Fazenda Pública for parte, contam-se em quádruplo os prazos para contestar, 4 vezes para contestar e 2 vezes para recorrer. Tá legalzinho? Isso é o artigo 188. Então, na prática, se tu entrar com uma ação contra o Estado, ele vai ter 60 dias para contestar, certo? E 30 dias para efetivar recurso. Então, a contestação que é 15 para o sujeito aí, no procedimento como ordinário, ela é 60 dias para o Ministério Público ou para a Fazenda Pública, quando esses dois forem partes, certo? Só te liga que normalmente as bancas alteram aqui, ó, contestação e recurso, né? Normalmente coloca 2 vezes para contestar e 4 vezes para recorrer, tá? Então não precisa decorar também, basta você entender que é muito mais difícil fazer uma contestação do que fazer um recurso. É muito mais difícil. Contestação é a peça mais complicada que existe. Então, por quê? Porque você tem que fazer a tese de defesa, entendeu? Tem que construir a tese de defesa. O recurso, você pega a tese de defesa e ataca a sentença. O recurso é Ctrl+C, Ctrl+V aos olhos da sentença, entendeu? Essa é a prática recursal. Até porque não está copiando o que falou na contestação ou está copiando o que falou na petição inicial. Não é nem porque está copiando. O sujeito é obrigado a manter a mesma tese, não pode inovar no recurso. Então, o recurso é bem mais fácil de fazer. Por isso que a lei foi inteligente, deu prazo mais largo para a contestação, que tem que juntar documento, preparar a tese, ver o que eu vou dizer. O autor vai lá e faz 50 pedidos, eu tenho que contestar todos. Então, ela é mais complicada. Isso Fazenda Pública e Ministério Público. Quando nós temos litisconsórcio, o que é litisconsórcio? Mais de uma das partes concentradas no polo passivo ou ativo, certo? 2 ou mais autores, 2 ou mais réus. Com diferentes procuradores, advogados diferentes, temos a regra da dobra do prazo. Contam-se em dobro os prazos para contestar, para recorrer e para falar nos autos. Tá? É muito mais provável que a ordem pergunte isto aqui, muito mais provável, porque ela sempre te coloca na posição de advogado privado, não advogado da Fazenda Pública, não advogado público, certo? Então,
Para a advocacia privada, os prazos não são quadruplicados, não há situação e hipótese de quadruplicação, e somente de duplicação, né? Isso quer dizer que nesse caso poderia ser contado em dobro o prazo para contestar, para recorrer e para falar nos autos, tá? Poderia ser contado em dobro esse tipo de prazo aí, certo? Então você tem a regra da dobra do prazo. Agora, não é porque eu tenho litisconsórcio, tenho litisconsórcio com diferentes procuradores, que são diferentes advogados. É um prazinho, por que existe isso? É um prazo mais alargado para as partes conversarem lá, para ter uma preparação melhor para as peças processuais, certo? Essa é a ideia aí, pegou? Beleza? Bom, então tá. Na contestação, assim, ó, se a gente vai para outros tipos de ritos, né? Sumário, rito do JEC, a contestação não tem prazo de 15 dias, certo? No rito do juizado especial cível, não está estabelecido um prazo para a contestação. A contestação deve ser apresentada na audiência de instrução e julgamento, certo? Na verdade, no JEC nós temos uma primeira audiência, normalmente acontece assim, uma primeira audiência que é a sessão de conciliação e depois a de instrução. A defesa do réu não tem prazo, porque ela é apresentada em audiência, então vai depender, né? Vai depender quando que foi marcada a audiência. Pode ser que na prática seja depois de 2 meses lá, então pode acontecer. Aí vou apresentar somente na audiência, isso no juizado especial cível, no rito do JEC, tá? Bom, olha só, se eu tenho um título judicial, título executivo judicial, título executivo judicial, como por exemplo uma sentença, né, o sujeito vai efetivar a chamada fase de cumprimento de sentença. Então tem uma sentença lá que transitou em julgado, certo? O que ele vai fazer é entrar com uma fase de cumprimento desta sentença, certo? Já se o sujeito tem um título executivo extrajudicial, título executivo extrajudicial é porque foi formado fora do juízo. Qualquer tipo de título que eles contarem para você lá, se começa com sentença, é título judicial, certo? Porque a sentença é dada pelo juiz. Então, se falar em sentença, a sentença nunca vai ser título executivo extrajudicial, entendeu isso? A sentença nunca vai ser título executivo extrajudicial. Ah, mas que boboca esse professor, claro que eu sei, né? Sentença é dada pelo juiz, só que tem uma sentença que não é dada por um juiz, é dada por um árbitro. Sentença arbitral. Sentença arbitral é título executivo judicial pelo Código de Processo Civil, tá? Então, mesmo que ela é dada por um árbitro, já caiu algumas vezes na prova da ordem, ela é título executivo judicial, está contemplada como título judicial. Foi dado fora do juízo. Ah, mas por que falaram assim? Porque o Congresso Nacional se reuniu e falou que era judicial. Entendeu? Fez uma lei, sabe? Então, afirmou que era judicial. Sentença arbitral, título judicial. Extrajudicial, o que eles podem apresentar para a gente lá? O MEV, o TICE, o que eles têm lá nas mãos? Cheque, uma nota promissória, contrato. Aí nós temos no contrato mais uma peculiaridade. Um contrato simples não é título executivo. O contrato, para ser título executivo extrajudicial, tem que ser assinado por 2 testemunhas. Certo? Se o contrato está assinado por uma testemunha, não é título executivo extrajudicial. Se o contrato está assinado sem as testemunhas, somente para o devedor, não é título extrajudicial. Lembrando aqui, ó, que o contrato de honorários de advogado não precisa ter 2 testemunhas. O contrato de honorários lá regido pelo Estatuto da OAB, contrato de honorários advocatícios, ele é título executivo só se o cliente assinou e beleza, toca adiante. Porque a lei atribuiu a ele força executiva, entenderam? Agora, os demais contratos de prestação de serviço precisam de 2 testemunhas, porque senão não seriam títulos, ok? Então, ele é título executivo extrajudicial. Isso quer dizer que eu vou entrar com uma ação de execução.
Só para entender aqui, quando a gente fala do título executivo extrajudicial, tem que contemplar o tipo de prazo prescricional. O cheque tem prazo prescricional de regra de 6 meses, tá? Então 6 meses, não, 6 meses, né? Então, aí tu não erra mais, não precisa nem decorar. Ó. Lembra da minha rostinha assim? Ó? Cheque, 6 meses. Rosto lindo, beleza, 6, beleza, cheque, tá? Então, 6 meses. E nota promissória, 3 anos. Pegou? Nota promissória, fechou? Fecha aqui, né? 3 anos, certo? Nota promissória, 3 anos. Isso significa o seguinte, ó. Se em 3 anos eu não executar uma nota promissória, eu posso entrar com uma ação de cobrança, não posso mais ajuizar a ação de execução, certo? Ele tem que ter força executiva. Qual é a defesa que tem na fase de cumprimento de sentença? Isso mesmo, impugnação, pessoal, afiado. Então, impugnação ao cumprimento de sentença. Qual a defesa que nós temos na ação de execução? Agora eu facilito. Letra A, contestação. Letra B, impugnação. Letra C, embargos à execução. E letra D, mandado de segurança. Não entenderam nada? Qual a defesa que nós temos numa ação? É uma revisão, viu, pessoal? Qual a defesa que nós temos numa ação de execução? Letra A, contestação. Letra B, impugnação. Letra C, embargos. Embargos, né? Então vamos lá, embargos à execução. Só te liga assim, ó. Esse embargos à execução e impugnação tem uma diferença. Para impugnar tem que dar garantia. Tá? Tem que dar garantia, tem que oferecer, tem que chamar um faz-me-rir aí, me dá alguma coisa aí para poder falar em impugnação, certo? Para embargos à execução não é necessário garantia, isso cai bastante aí. Beleza? Não é necessário garantia. Para poder embargar uma execução, não precisa de garantia. Para poder impugnar a fase de cumprimento de sentença, é necessário uma garantia. O que é essa garantia? Oferece um bem, deposita em dinheiro o valor da execução, oferece um veículo para penhora, tem que apresentar alguma coisinha, senão não dá para falar, certo? Não precisa decorar isso aqui. Se está tentando decorar, não decora, entende, tá? Qual é a diferença aqui? Eu te pergunto, o cara que está apresentando impugnação aqui, ó, quantas vezes ele já falou nos autos? Inúmeras vezes, porque para essa sentença transitar em julgado, já de repente já teve aí 6 anos de choro. Aí o cara vem chorar de novo. Tá, então bota alguma coisa aí, né? Para continuar te ouvindo aí tem que apresentar alguma coisa, porque tu já vem chorando desde a petição inicial lá. Aí agora tem a sentença, agora eu vou cumprir, e aí agora se tu quiser impugnar, apresenta alguma coisinha aí, né? Mostra o patrimônio. Ah, e se eu não tenho patrimônio? Ah, tudo bem. Aí chega no teu escritório um cara lá assim, eu quero impugnar uma sentença, o senhor tem o que de patrimônio? Não tenho nada. Não tenho nada para apresentar. Tira até o café que te serviu, dá o café para o cara. O cara não tem patrimônio? Dá o café, né? Então, valeu, quando tiver patrimônio volta aqui, né? Por quê? Porque o sujeito que não tem patrimônio não pode impugnar, certo? Porque ele é um fundamento da garantia. Isso não fere ampla defesa e contraditório, porque o cara já estava aqui, ó, numa discussão há um tempão já falou um monte de coisa, né? Esse processo já está sujo, certo? Surrado pra caramba. Esse aqui tá novinho, chegou, o réu não falou nada ainda. Então seria injusto exigir garantia como condição para o réu falar, porque é a primeira vez que ele está falando nos autos. Aí estaria ferindo ampla defesa e contraditório. Porque o réu na execução, o executado, ia chegar no teu escritório, olha, eu recebi essa execução, tu tem patrimônio? Então a gente não pode falar, nosso país é assim, só fala quem tem dinheiro. Nós não aceitamos isso. Então aqui, para embargar, não é necessário garantia. Ficou claro aí? Beleza? Então tá bom, pessoal.